Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso trabalho da disciplina de Física 3 para o curso de Licenciatura em Física Ensino à Distância. Eu sou o professor Marcelo Krause e vou acompanhá-los a partir de agora. A nossa aula de hoje corresponde à Lei de Faraday. Quais são os objetivos desta aula? Compreender que a corrente variável de uma bobina pode induzir uma força eletromotriz em outra desconectada. Relacionar a força eletromotriz induzida em um circuito à taxa de variação de corrente no mesmo circuito. Analisar circuitos que incluem tanto um resistor quanto um indutor, bobina. Verificar que as oscilações diminuem em circuitos com um indutor, um resistor e um capacitor. Fluxo magnético. De maneira semelhante ao campo elétrico, o fluxo do campo magnético pode ser definido da seguinte forma: fluxo magnético é igual à integral do campo magnético dA. Se a superfície for um plano com área A e se o campo magnético for constante em módulo e em direção sobre a superfície, fazendo um ângulo θ com vetor unitário normal, o fluxo será: fluxo magnético é igual a B vezes A cosseno θ. A unidade de fluxo do campo magnético é o Weber, WB. Ao movermos um ímã próximo a uma bobina, o fluxo de campo magnético sofre uma variação, induzindo uma força eletromotriz, e assim a força eletromotriz é menos dφ dt. O sinal negativo indica que o sentido da força eletromotriz induzida é oposto ao sentido da taxa de variação do fluxo magnético. Essa força eletromotriz está distribuída por todo o circuito. Ela injeta energia no circuito e por isso não é conservativa. Então essa força eletromotriz, que é a integral fechada de EdL, é igual a menos dφ dt. Aplicações da Lei de Faraday. Força eletromotriz em movimento. Em um campo magnético uniforme está dirigido para o plano da folha de papel. O fluxo magnético é variável, ou seja, a área aumenta à medida que a barra se desloca, proporcionando a existência de uma força eletromotriz no circuito. Seja L a separação entre os trilhos e x a distância entre a barra e a extremidade esquerda no circuito, o fluxo magnético é dado por φ magnético é igual a B vezes A, mas a área da figura é L vezes x. Então temos que o fluxo é BLx. E a força eletromotriz, E epsilon, é igual a menos dφ magnético dt. Então temos menos BL dx dt. Mas sabemos que dx dt corresponde à velocidade. Isso me dá então menos BLv. Observe a figura ao lado. A barra condutora que escorrega sobre dois trilhos condutores ligados a um resistor. Ainda nas aplicações da Lei de Faraday, temos ímãs em movimento. Um ímã se deslocando no sentido da espira com uma resistência R, o campo magnético estará dirigido para a direita. À medida que aproximamos o ímã da espira, o fluxo magnético no interior da mesma aumenta. Com o ímã em repouso e a espira afasta-se dele, a corrente aparece de modo a manter o fluxo no interior da espira. Vejamos agora dois circuitos adjacentes. Observe a figura ao lado. Ao se fechar a chave no circuito 1, a corrente demora um intervalo muito curto de tempo para atingir o valor máximo, favorecendo o aparecimento de uma corrente induzida no sentido da figura. Uma vez que a corrente atinge o seu valor máximo, torna-se constante, fazendo com que o fluxo magnético não varie e proporcionando uma corrente induzida no circuito 2. Ao abrir a chave no circuito 1, a corrente diminuirá até atingir um valor nulo,
e com o passar do tempo, a corrente induzida no circuito 2 aos poucos irá tornando-se nula também. Observe que no circuito 2 tudo acontece por indução. Lei de Lenz. A força eletromotriz induzida e a corrente estão na direção que se opõe à modificação que as provoca. Observe os desenhos a seguir. No exemplo da barra que se desloca sobre os trilhos, uma força magnética aparecerá no sentido contrário ao movimento da barra. Se a barra se deslocar para a direita, então a força apontará para a esquerda. Indutância. No caso da indutância, a corrente é proporcional ao fluxo. O aumento do fluxo favorece o aparecimento de uma força eletromotriz no circuito, que se opõe à variação no fluxo magnético resultante. O aumento da corrente é acarretado pelo campo elétrico induzido, contrário ao sentido da corrente. Este efeito é conhecido como autoindutância, e a força eletromotriz, neste caso, é chamada de força eletromotriz autoinduzida. Neste caso, o circuito ele consiste de uma chave liga-desliga, um resistor e uma fonte de força eletromotriz. A força eletromotriz autoinduzida é proporcional à taxa de variação da corrente. Para uma bobina, um solenoide com N espiras, podemos escrever: a força eletromotriz autoinduzida é menos m dφ dm dt, ou seja, menos L dI dt, onde L é uma constante de proporcionalidade conhecida como indutância da bobina, que depende diretamente das características geométricas da bobina. Sendo assim, podemos ainda escrever que L é igual a Nφ magnético sobre I, ou seja, menos a força eletromotriz autoinduzida sobre dI dt. Neste caso, a unidade de medida no Sistema Internacional de Indutância é o volt-segundo por ampere, denominada Henry, H. Circuitos RL. Um circuito que contém uma bobina tem uma autoindutância que impede que a corrente aumente ou diminua instantaneamente. O elemento que cumpre essa função é chamado de indutor. Considere o circuito ao lado, formado por uma bateria de resistência interna desprezível, um resistor, um indutor e duas chaves. Se a chave S for fechada, a corrente começará a aumentar e o indutor produz uma força eletromotriz que se opõe ao aumento da corrente. Aplicando-se a lei das malhas ao circuito, temos a força eletromotriz menos IR menos L dI dt é igual a zero. A equação diferencial acima tem como circuito I de T é igual a E sobre R, 1 menos E elevado a menos RT sobre L. Isso é igual a E sobre R, que multiplica 1 menos E elevado a menos I sobre tal, onde tal é igual a L sobre R, considerada a constante de tempo do circuito, que está relacionado com o tempo que leva para a corrente alcançar 0,632 do seu valor final de E sobre R. Tomando a derivada da função anterior, dI dt é igual a E sobre L menos E elevado a menos T sobre tal. Assim, graficamente, temos dI dt em relação a T. É uma curva decrescente, que inicia em E sobre L. Se abrirmos agora a chave S1 e fecharmos a chave S2, teremos um circuito sem bateria. Aplicando-se a lei das malhas, obtemos
IR mais L dI dt é igual a zero, cuja solução é I de t é igual a E sobre R e elevado a menos t sobre tal, que é I0 e elevado a menos t sobre tal. Nessa equação, I0 igual a E sobre R corresponde à corrente máxima do circuito, quando a chave S1 está fechada e a S2 está aberta. Perceba que a corrente diminui ao longo do tempo, e a taxa de redução ela é negativa. Vamos ver agora a energia armazenada em um campo magnético. Aplicando-se as leis das malhas do circuito, temos que a força eletromotriz é igual a IR mais L dI dt. Vamos multiplicar todos os termos pela corrente. Então temos que E vezes I é igual a I2R mais L dI dt vezes I. A taxa de fornecimento de energia é E vezes I. A taxa de energia no resistor é I2R. E a taxa de transferência de energia ao indutor é LI dI dt, que vai ser igual a DUM dt. A energia total armazenada no indutor em qualquer instante, então será U de M é igual à integral de 0 a U de M du. Isso é igual à integral de 0 a I de LI di. Ou seja, U de M é igual a 1 meio de LI2. Se a indutância no solenoide for dada por L igual a μ0 N2A vezes L e o campo do magnético no interior do solenoide for B é igual a μ0 Ni, substituiremos na expressão acima e vamos obter a energia total armazenada é igual a 1 meio de μ0 N2AL, que multiplica B sobre μ0 N elevado ao quadrado. Isso vai me dar B ao quadrado vezes A vezes L sobre 2μ0. Assim, vamos definir a densidade de energia por unidade de volume como sendo o U minúsculo, que é igual a UM sobre AL. Ou seja, B2 sobre 2μ0. Agora, resolva a questão 7 da página 202. Repare que a questão baseia-se simplesmente na aplicação de fórmulas. A questão encontra-se resolvida nesta aula. Assim encerramos mais um capítulo dos nossos estudos e vocês podem continuar a fazer os exercícios do livro. Tenham todos um bom estudo.